Meus amigos, mais um Pipocando, mais uma lista maravilhosa pra você. Uma que é sucesso aqui, que é um assunto que a gente gosta de falar, qual que é? São as adaptações nas dublagens. Vamos falar aqui, galera, de adaptações boas. Se você tá achando que vai ser adaptações ruins, não. A gente vai falar de adaptações que ficaram interessantes e muitas vezes melhores do que as originais. Podia ser esse o nome da lista. Adaptações melhores do que as originais. Acabamos de lançar o Pipocast, o podcast do Pipocando, agora com convidados muito especiais. A gente vai trazer gente do audiovisual, da cultura, do entretenimento, do cinema, sempre com esse foco aqui do canal e com coisas diferentes, papos que vocês não estão vendo em outros podcasts por aí. Então clica aqui na descrição no link, se inscreve no canal novo, porque o primeiro episódio com o Samuel Costa, que viveu o menino maluquinho nos cinemas, já está disponível e vem muito mais por aí. Pega ele, frita ele, faz purê. Pra começar com o pé direito, não dá pra deixar de falar de uma das frases mais marcantes dos longas animados pra quem curte esse universo, que só a dublagem brasileira seria capaz de eternizar. Muitos de vocês, eu acho, tá? Podem nunca ter visto Barbie Rapunzel, mas com certeza já viram o Otto, aquele furãozinho malvado, falando: pega ele, frita ele, faz purê. Pega ele, frita ele, faz purê. Se fosse pra traduzir o diálogo original, ficaria: acerta ele, frita ele, mata ele. Só que como o dublador era o Guilherme Briggs, é claro que ele faria algo bem mais criativo e ia mudar, né? A gente também tem essa questão, né, Bruno? Que a gente já deixa claro aqui. Às vezes muda uma coisa que era um negócio que era regional, tal, a gente não gosta. Na maioria das vezes eu não gosto. Por isso que eu tô dizendo que essa lista aqui talvez seja algumas pinceladas que a gente pegou de coisas que ficaram bem, realmente criativas. Mas assim, é complicado, porque quando o diretor escolhe as palavras, ele escolhe uma certa intenção. Mas ao regionalizar, com certeza vai ter que adaptar pra continuar com a mesma intenção. Senão se perde muitas vezes. Perfeito. No caso aqui de morrer, né? Frita ele, faz purê, faz purê é legal, mas o diretor queria. O diretor gosta de purê? Purê de batatas bem fofinho. Quem quer bolinho, Ana Maria? Bom, por falar do nosso querido Briggs, ele também arrebentou fazendo a voz do rei Julien em Madagascar, e um bom exemplo é quando Lemuri revela o seu plano diplomático. Mano, é muito bom, cara. O rei Julien é a coisa... Madagascar eu nem acho tão bom assim. Em inglês, o personagem tenta animar, né, os súditos perguntando: quem vai querer biscoito? Mas aí na versão brasileira fica: quem quer bolinho Ana Maria? Você achou legal, porque faz sentido pra você. Você comeu bolinho Ana Maria. Quem nunca viu bolinho Ana Maria, talvez... Cala a boca, tu é muito chato! A gente cuida desse ladrão gordinho e recupera o seu robô. Bom, galera, o Briggs também mandou super bem com as tiradas improvisadas do cara de Megas XLR, já que ele sempre tinha um insulto mais inusitado que o outro pra sacanear os vilões. Não quero nem saber quem é o azeitona, ele comprou briga com o cara errado. Lá no episódio Super Cadetes, por exemplo, uma das personagens chama o protagonista de gordinho, que rebate dizendo: ô Sailor Moon. Gordinho? Ô Sailor Moon, isso aqui é estoque. E ficou muito mais legal, porque além delas parecerem muito, né, as meninas do Sailor Moon, na versão original, o cara só chama elas de senhoras. Não é legal quando o dublador cria em cima do filme e da obra? Não. Nesse caso é. Neste momento, Bruno está em um terrível conflito. Será que eu gosto? Será que eu falo a lista? Será que é? Será que não é? Será que o público concorda, discorda? Deixa o like! Que papo é esse? Mas isso nem se compara com as pérolas do episódio Eu Só Queria um Suco, já que o cara xinga o vilão de chatolino, aranha de banheiro e filho de uma porca de um parafuso. Seu robô alienígena, filho de uma porca e de um parafuso! E olha que tem mais um montão de outros xingamentos e expressões BR que não estão no episódio original, provando o quanto a nossa dublagem deixou o desenho diferente, criativo, regionalizado. Exatamente. Ai, 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 vai deitar a bodega! Isso é ruim. Você está bem, garoto? Eu quero uma bunda nova! Só que antes dessas adaptações hilárias em Megas XLR, o Briggs já dava um show de improviso lá no desenho do personagem mais biruta da televisão, o Freakazoid. A tristeza em meu coração acabou! Foi exatamente as maluquices que deram mais liberdade pra dublagem, como dá pra ver no episódio Virtual Freaks, em que a frase "formigou meu traseiro" virou "quero uma bunda nova".
That tingled my bottom. Eu quero uma bunda nova. Isso sem falar nos trocadilhos com a palavra pâncreas, que o Briggs inventou na hora e acabou virando uma piada interna da versão brasileira, né, do super-herói maluco de colã vermelho. Enquanto dinossauros voadores e comedores de pâncreas tentam abocanhar nós dois. Bom, Inclusive, o Briggs falou que às vezes ele levava pra casa alguns roteiros de dublagem, na época do Freakazoid, pra fazer algumas alterações nas falas e sugerir novas piadas. O que dá pra ver esse carinho e essa entrega no resultado final, né? Porque ele percebeu o cara não inventa na hora, né, as piadas. Ele percebeu que era um personagem que precisava um pouco desse carinho a mais, por ter muita coisa pra regionalizar. Criava muitas coisas, tipo assim, vai me apertar os pâncreas. Aí a diretora, faltou o S do pâncreas. Não, mas é me apertar os pâncreas. Por quê? Porque é engraçado. Ô, DJ. Fala, Sr. Stark. Bom, falando em heróis, a gente citou nas partes 1 e 2 que alguns Vingadores também ganharam Ares BR, tipo Sam, nosso atual Capitão América, chamando o Homem-Formiga de Zé Pequeno. E aí, cara? Fala aí, Zé Pequeno. Só que essa é apenas uma das várias adaptações, né, de dublagem lá no universo cinematográfico da Marvel, sendo que outra bem zoada aconteceu em Homem de Ferro 2. Quando o Rhodes veste a armadura Mark II pra estragar a festinha, no diálogo original, o Tony fala pra um tal de Goldstein tocar uma batida pra arrebentar o traseiro do amigo. Give me a fat beat to beat my body chest. Como dá pra ver, o trocadilho não ia pegar muito bem, sem falar que o Goldstein é um DJ de verdade, muito famoso lá na gringa, né, mas pouco conhecido entre o pessoal daqui. Por causa disso, a versão dublada ficou: ô DJ, solta um batidão pra eu enfiar bolacha nele. Solta um batidão pra eu enfiar a bolacha nele. Que vamos combinar, ficou muito mais parecido com algo que o Stark diria e tipo, como a gente não tem o conhecimento daquilo lá, essa é a justificativa da adaptação, mas esse é um exemplo onde eu talvez prefira que deixa o nome do artista gringo, porque o meu problema não é você adaptar uma palavra pra algo parecido em português, mas a questão que eu acho é quando você regionaliza uma coisa que era parte do conteúdo original. É isso que eu não gosto tanto, e nesse caso é exatamente isso que é feito. Eu entendo que Eu acho que o DJ talvez não conheça. a versão dublada, que é o quê? Tabef. Tabef. Uma frase brega. Filhinho, esse seria o título da minha biografia. sem o Son Goku e o Vegeta, o Universo 7 vai ser melzinho na chupeta. E agora voltando para as animações, quando o assunto é adaptação nos diálogos, a versão brasileira de Dragon Ball Super conseguiu ainda ser mais engraçada que a das séries anteriores que a gente disse aqui. Esse é um exemplo porque o Wendell Bezerra, ele fez a direção do projeto e ele, como sendo um super dublador, tudo, ele teve a liberdade pra fazer com que os dubladores trocassem a fala dos personagens sem a galera pirar na maionese. Brincasse e tal, dentro, né, do que é razoável. Ô louco, bicho! Um exemplo é a Titi, que vive falando miga, sua louca, pra Buma, né? Miga, sua louca! E quando é que vai ser a festa surpresa? Hã? Ou até mesmo Champa perguntando, pode isso, Arnaldo? Lá no Torneio do Poder. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara ou não é? Bom, falando do torneio, a dublagem desse arco foi cheia de referências a meme, com direitos ao Freeza em pessoa, dizendo que o monstro ia sair da jaula no episódio 109. Parece que o monstro vai sair da jaula e começar a agir. Aliás, esse monstro, ou melhor, o Jiren, tava todo virado no Jiraiya, como o próprio Kuririn falou ali pro pessoal, né, da arquibancada, sendo a grande cereja do bolo do capítulo. O Goku ainda tá testando o poder dele, mesmo sabendo que o Jiren é virado no Jiraiya. Bom, mas esses memes foram bem polêmicos, pessoal, na época, porque alguns fãs dizem que eles descaracterizam os personagens, enquanto outra galera defende que as piadas combinam com o tom cômico da série. Por favor, deixa a sua opinião aqui, eu vou fazer questão de ler, porque é polêmico. Isso é algo bem polêmico. É polêmico. Tem a galera que prefere o negócio traduzido direitinho e tem as brincadeiras. Eu é caso a caso. Eu só sei que nada sei! Calma, qual é a sua? Não é afobado assim não, vem tranquilo. Outra dublagem que abusou de alguns memes foi a de Kengan Ashura. E um ótimo exemplo pra lá de zoado aconteceu no 11º episódio da segunda temporada. No meio da luta, o Ryan solta um "não vem afobado assim não, meu velho, vem tranquilo", sendo que na versão original, o vilão só pergunta de onde estava vindo a energia do protagonista. What's going on with you, huh? You seem oddly fired up today. Calma, qual é a sua? Não é afobado assim não, vem tranquilo. Como se isso não fosse BR o bastante, um pouco antes do monstrão soltar essa pérola, o cara ainda chama o adversário de pela saco. Eu quero destruir todo mundo. E isso inclui você, o pela saco. Pneu furado? Isso é uma cilada, Bino. Como muitos de vocês devem saber, a gente já falou aqui de Rick and Morty na parte 1 e na parte 2, mas a dublagem dessa série, ela é tão única, galera, que a gente precisa falar aqui uma outra vez. No episódio Rattlestar Recolactica, logo depois da referência ao meme É uma cilada Bino, a menção ao astronauta gringo Bill Aldrin foi adaptada para Marcos Pontes, que é o astronauta brasileiro. Legal.
como é que ele chama o Marcos Pasquim deles? É Marcos Pontes, Mori, e isso é totalmente diferente. Um caso muito parecido com aquele que a gente falou no vídeo passado, né? Com a citação aí ao Thiago Ventura, que inclusive aconteceu nesse mesmo capítulo da série. Parafraseando o grande Thiago Ventura, se você pedir uma picada dessa serpente na humildade mesmo, ela vai te deixar fazendo a pose de quebrada pra sempre. Mas às vezes a dublagem força algumas gírias e piadas, tipo o cacete de agulha no episódio 8 da 4ª temporada, né, que apesar de engraçada, mudou o sentido do diálogo completamente. Ah, e é inspirado também numa coisa que é meio... passa, assim, né? Tipo, isso que eu não gosto também. É muito temporal, daqui uns 10 anos você vai ver isso aí, não vai fazer sentido, aí não é legal. Cacete de agulha, quase estacionei, saca só, Mori. Agora manda esse treco de volta, senão o bicho pega! Bom, só que nem sempre essas mudanças no contexto original dos diálogos é algo ruim, né, galera? Até porque o dublador pode sugerir uma fala que se encaixa melhor no personagem, né? Principalmente porque ele sabe mais do país dele, etc. Todos os fãs da versão BR de Monstros S.A. vão concordar com a gente, já que é impossível a gente esquecer do Mike Wazowski falando mimimi, ceboso, pro Randall. Ceboso. Bom, pra quem não viu a versão legendada, a adaptação ficou muito mais divertida, porque originalmente o monstrinho verde só fica lá imitando o rival e chama ele de esquisitão. Outro belo exemplo acontece quando os dois tentam mandar a Boo de volta pra casa, mas o Sully percebe que não é a porta da menina, né? E aí o Mike fica pistola. Então o carinha verde lança a clássica: manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Uma versão que não mudou muito o sentido da frase original, né, galera? Mas deixou bem mais engraçada Muito com a musiquinha. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. O bicho pega, o bicho pega. E conta. Mas as pérolas não ficaram só no filme, e o pessoal que tá acompanhando Monstros no trabalho vai lembrar do Mike desconfiado ali com o cheiro do podrão, se referindo ao lanche no 3º episódio. Podrão é no Brasil inteiro? É uma lanchonete, não tô zoando. Ah, é? Lanche podrão. Acho que sim. Acho que sim. Sentiu esse cheiro, Sully? Acho que meu podrão ficou fresco. Você é mais feia que a bruxa do 71. Deixando de lado as animações, não é mistério que Chaves, galera, é um baita sucesso aqui no Brasil, tendo até mesmo ganhado referência nas dublagens. Isso eu acho absurdo, cara. A gente poderia fazer uma lista aqui que você deu ideia só de adaptação envolvendo Chaves. Exatamente. Sim! Pra vocês terem uma ideia, lá no finalzinho do 3º episódio da 1ª temporada de The Walking Dead, o Daryl fala que uma zumbi era mais feia do que a bruxa do 71. Muito bom. Você é mais feia que a bruxa do 71. O que disse? E diferente do que alguns acham, isso não foi uma adaptação de nenhuma piada, e sim uma sacada da equipe de dublagem, já que originalmente ele só fala: você é uma vadia feia. Eu acho complicado aqui. Se ele tivesse citado, por exemplo, uma artista, eu acho que faz sentido. Eu acho que passa um pouco do limite. Ficou legal, é legal, mas... Então, mas eu tenho uma coisa também que assim, eu sei que a série não se passa no Brasil. Eu sei, dá pra ver que não é Brasil. E aí o mano fala: você vai ser que a bruxa do 72, você fala: tá, por que um gringo estaria falando da bruxa do 72? Né? Me gera um pouco isso também. Tá bom, mas não se irrite. No lepo-lepo. Não sai da cabeça. Referências a Chaves à parte, de vez em quando a nossa dublagem também brinca com algumas músicas famosas pra deixar as cenas mais engraçadas, tipo o que rolou em Brooklyn Nine-Nine. Um dos exemplos mais queridos pelos fãs é o Peralta cantando Lepo Lepo em vez de uma musiquinha genérica sobre café no episódio A Mudança da 1ª temporada. Cream in my coffee and rock and roll. Isso sem falar no Boyle, né, cantando Sou um Gordinho Gostoso no capítulo O Colchão, que ficou muito mais divertido do que a canção Charles in Charge, lá no original. Sou um gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso. Quê? Só que a dublagem também pisou na bola algumas vezes, tipo quando esse mesmo personagem falou: melhor já ir se acostumando, né? É melhor já ir se acostumando. Esse nome não é legal. Pra piorar, o Boyle ainda dizia, né, ser um Minion, sendo que no áudio original ele fala Tramps. Aí é legal. Ou vagabundos na tradução ao pé da letra. Aí eu apoio. Se ele fala Trumps, Minions. Mas do jeito que foi dublado, parecia que o personagem apoiava o Bolsonaro, tanto que nem o próprio showrunner da série curtiu as adaptações e os trechos acabaram sendo redublados. Nada vai parar o bonde, Minion. Dá pra parar de inventar em cima desse termo degradante? Por que tu não me contou nada, meu irmãozinho? Só comer, né? E não dá pra gente terminar nossa lista sem falar do queridíssimo Todo Mundo Odeia o Chris, até porque simplesmente não tem outro jeito de ver essa obra-prima da televisão a não ser dublada. Quem é brasileiro e assistiu dublado, meu amigo, já era. Como muitos de vocês devem lembrar, algumas das adaptações de dublagens mais marcantes estão lá no episódio Todo Mundo Odeia um Mentiroso, da 4ª temporada. Isso porque não dá pra esquecer o Sacomé, né, do Chris, e muito menos, né, a Dona Clarkson falando a cobra vai fumar, em vez de dizer vai ter problema, o que é bem mais sem graça, né, a cobra vai fumar realmente é muito melhor. Se acontecer outra vez, a cobra vai
fumar. Agora a parte mais engraçada é quando o Chris tá tentando esconder o seu suposto namoro com a Tasha e a senhorita Morello solta o icônico: não é que ele tem borogodó? Ih, olha só, não é que ele tem borogodó? Ah, sacumé, né? Aliás, essa é uma gíria muito antiga usada pra falar daqueles caras cheios de lábia, né? Que tem um significado parecido com a expressão original usada pela professora. E aqui... Eu nem sabia o que é borogodó pra mim, o cara que tem borogodó. Então, mas faz sentido usar uma gíria meio com palavras em português que a gente não entende tão bem, porque a série é sobre um período mais antigo nos Estados Unidos, onde a regionalidade tá representada lá também, tipo, e é localizada num tempo mais distante, tá entendendo? Genial. Pra quem é americano e vê um bagulho antigo... É genial, crianças. Nossa, você tá com tudo. Sacumé, né? Beijo, tia, solta o controle e vem pro YouTube. Deixa o joinha que ajuda muito.